bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português, perdão, de artes, tá? Hoje vamos falar sobre a mitologia egípcia, que era o assunto que estávamos trabalhando na semana passada. Na verdade, esse mês todo nós trabalhamos aí, o mês de abril, nós trabalhamos a mitologia egípcia. Hoje vamos dar continuidade a esse conteúdo, um conteúdo muito legal. Vamos falar, além de falar sobre a cultura egípcia, vamos falar também sobre alguns deuses egípcios e como isso influencia na arte. Como a gente sabe, nossa disciplina de artes, ela aborda muitos assuntos referentes a tradições, a culturas, a hábitos, especialmente regionais, tá? E o Egito Antigo, ele tem muitos traços culturais e artísticos que contribuem para a formação da nossa sociedade. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de estudar sobre esse conteúdo. Vamos falar agora sobre os deuses egípcios e quais eram as suas relações com a sua cultura artística, a sua cultura regional, a sua cultura espiritual, e entender qual é a relevância do Egito nos dias atuais, tá bom? Deixa eu colocar também aqui o nosso cabeçalho, para que a gente possa iniciar a nossa aula, beleza? Pronto, pessoal. Então, a gente vai iniciar falando sobre a mitologia egípcia, como eu já falei para vocês. Vamos iniciar falando sobre as características da mitologia egípcia. Quais são essas características, professor? O que é exatamente a mitologia egípcia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tenho aqui uma matéria do todamatéria.com, a professora Daniela Diana. Aqui faz um resumo, uma síntese sobre a mitologia egípcia. A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Egito Antigo, até a chegada do cristianismo. Lembre-se que na antiguidade a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. Então, os egípcios, pessoal, eles eram politeístas. O que significa politeísmo, professor? Deixa eu colocar essa anotação no quadro de vocês aqui. Quero que vocês também passem para o caderno de vocês, tá? Os egípcios eram politeístas. O que significa isso? Poli vem do grego, que significa muitos. Teístas, crenças, né? Então, eles tinham muitas crenças. Bom, então, ou seja, eles não criam em apenas um Deus, eles criam em vários deuses. Então, era uma religião politeísta. Beleza? Tudo bem, continuando aqui.
até, claro, a chegada do cristianismo, né? Depois de um tempo, o cristianismo chegou no Egito e tomou parte ali, podemos dizer assim, de grande parte daquele território. Bom, as lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. Gente, é interessante, como eu tinha dito para vocês, muitas das descobertas feitas pelos egípcios até hoje são um mistério, podemos dizer assim, para a ciência, por não haver uma interpretação, uma explicação coerente ao que era feito naquele período. Isso, claro, só fez crescer ainda mais, né, o imaginário egípcio, fazendo com que eles desenvolvessem ainda outras obras referentes a de templos, a criação de fenômenos e tudo mais, tá? Então, uma das características do Egito era que pronto. Aqui a gente fala sobre agora os deuses egípcios. Os deuses egípcios, vamos lá. Principais deuses egípcios. Os principais deuses egípcios, pessoal. Na verdade, existiam vários, né? Como a gente sabe. Mas aqui a gente tem os principais. Ísis, né? Anubis, Thoth, Saknek, Hathor, Seth, Horus, Sobek, Amun, Re, Caum, Oísis, Pef, Nefiris, enfim, são vários deuses egípcios. Uma característica interessante que vocês já devem também ter notado, devem ter percebido já, é que os deuses egípcios eles têm características animais e características humanas. Eles possuem essas duas características. E isso influencia em alguma coisa, professor? Qual é o motivo disso, de ter os deuses eles possuem características de humanos e de animais? Sim, pessoal. Por quê? Porque como eles possuem essas características, eles acreditavam que tanto os animais quanto os humanos eles tinham pontos fortes e pontos fracos. Então, quando juntavam animais com humanos, eles obtinham ali uma junção perfeita, como se fosse o ser perfeito, tá? Que era a junção das melhores partes do animal com as melhores partes do humano. E junto a isso eles formavam aí um ser quase que, podemos dizer assim, perfeito. Tá bom? Então, coloquem também isso aí na anotação de vocês.
Então, eles possuíam características animais e humanas, pois eles acreditavam que em cada ser possuía uma característica importante, incluindo também os animais. E ao juntarem todas elas, eles formariam uma espécie de ser perfeito. Bom, vou mostrar novamente aqui para vocês. Os deuses egípcios possuíam características humanas, sendo que muitos deles possuíam poderes de transformação. Tem um termo que nós usamos para isso, pessoal. A gente usa aí o zoomorfismo, que são formas de animais, ou antropomorfismo, formas de animais e homens. São dois conceitos que caracterizavam os deuses egípcios. Professor, que nome é esse? Antropomorfismo. Antropomorfismo. O que é isso, professor? Antropomorfismo, pessoal, é um termo que nós utilizamos para indicar, é a junção, na verdade, é do grego, né? Antropo, que indica humano, antropo, no grego, significa humano. Forma, e ismo se referem aos animais, tá bom? Então, é como se fossem formas de animais e formas de homem. É como se fossem os dois juntos. Antroposomorfismo, tá bom? É como se juntassem os dois. Aí forma aí um nome que significa forma de homem e forma de animal. Os deuses, ou os principais cósmicos, eram chamados de Neteru, e os quais foram divididos em Néterus primordiais, Néterus geradores, da primeira geração, da segunda geração. Então, aqui são o resumo de todos os deuses egípcios. Como a gente pode ver, eles são divididos. São os deuses mais importantes, os quais estão associados com o mito de criação, que é a origem do universo. A gente tem aí Num, que é o Nu-Oni, simbolizava a água ou o líquido cósmico que deu origem ao universo. A gente tem aí Atum, Atum-Ra, Tem, Temu, Tum-Yatem, representa as transformações, sendo considerado aquele que deu origem à explosão do universo, semelhante ao Big Bang, e que gerou os diversos corpos celestes, separando assim o céu e a terra. Amon, ou Amun, esposa de Mut, ele é considerado o rei dos deuses. Atom, Atom ou Aten, esposa de Mut, ele é considerado o rei dos deuses. Atom, Atem relacionado ao Sol, ele foi o deus do atomismo, que estava relacionado com o disco solar. Ra, ou Ré, deus da criação, sendo um dos principais deuses do Egito. Ka, força mística que representava a alma dos deuses e dos homens. Ptah, marido de Sekhmet e de Bastet, representava o deus criador e protetor da cidade de Mênfis. Além disso, era considerado deus dos artesãos e arquitetos. E o Ru representava a palavra de criação do universo. Então, pessoal, lembra que a gente estudou sobre as mitologias, sobre os mitos, na aula de gêneros textuais? E na aula de gêneros textuais, ao analisarmos essas mitologias, a gente viu a principal característica acerca disso. Qual era a principal característica acerca das mitologias? Era que elas normalmente visavam a explicação de algum fenômeno, de algum fenômeno natural, de algum fenômeno criador que representava a criação de alguma coisa. Tá? Então, as mitologias, elas normalmente estavam associadas a isso. Elas estavam associadas à criação de um fenômeno, à criação de um fenômeno. Tá? Eles tentavam explicar a criação de algo através daqueles deuses. Na mitologia egípcia não muda muita coisa, tem a mesma noção. Tá? Tanto os deuses egípcios quanto os outros deuses, eles também visam a explicação de algum fenômeno, da criação de algum fenômeno. Tá bom? Aqui são alguns outros deuses, tá? Como a gente já analisou aqui, beleza? Vai retornar um pouco sobre as crenças egípcias. Então, aqui são um resumo para vocês dessas principais crenças. Estou mostrando para vocês aqui. Pronto.
Aqui é um papel da Abril, tá? superabril.com.br, do Danilo César Cabral. Ó. Esses são os principais deuses que representam a religião egípcia. A gente tem aí, primeiro, Set, que é o deus do caos, é responsável pelas guerras e pela escuridão. Matou o irmão Osíris, mas perdeu a supremacia do Egito para o sobrinho Horus. Tem a forma do porco formigueiro, animal raro da África. Então, Set, aqui a representação animalesca dele, animal. Matou o irmão Osíris, mas perdeu o trono aí para o sobrinho. Temos também Ra-Atum, principal deus egípcio. Ra é o responsável pela criação do mundo e representa o sol. Ele é descrito de diversas formas, desde com a face de uma ave de rapina até com escaravelho. Os egípcios acreditavam que o seu rei, o faraó, era a reencarnação de Ra. Então, aqui está Ra-Atum, considerado o criador do mundo pela mitologia egípcia. Aí temos aqui Ísis, Osíris e Néfilis. Ísis, dona de poderes mágicos, protetora e piedosa. A irmã esposa de Osíris era muito popular. Foi a última divindade egípcia a ser adorada na Europa, antes da chegada do cristianismo. O rio Nilo nasceu nas lágrimas que ela derramou quando Osíris morreu. Osíris, descendente direto de Ra, o deus da criação. Osíris é o filho mais velho do casal Geb e Nut. Ele reinou sobre a terra como o primeiro faraó do Egito. Isso até ser assassinado por seu irmão Set. A partir daí, Osíris virou o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Néfertiti, no vale tudo da mitologia, foi irmã esposa de Set e de Osíris. Após a morte deste, separou-se de Set e se juntou a sua irmã em luto. É associada ao culto dos mortos e mostrada, às vezes, como uma mulher ao lado de sarcófagos. Aí temos aqui Horus, né, que é o filho de Osíris, tem a cabeça de falcão e é o protetor dos faraós e das famílias. Quando perdeu o pai, lutou contra Set pelo trono de principal do Egito, após a intervenção de Osíris, direto do além. Os demais deuses aclamaram Horus como líder supremo. Temos aqui também Atum. A esposa de Horus é a deusa guardiã das mulheres, especialmente as grávidas, e protetora dos amantes. No Egito Antigo, a vaca era considerada um animal gentil, por isso o ator era representado com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Aí temos aí Anubis. O deus com cabeça de chacal nasceu da união de Osíris e Néfertiti. Foi ele quem criou a primeira múmia ao preparar o corpo do pai assassinado. Tem papel importante na passagem para o mundo dos mortos. Beleza? Muito bem, pessoal. Muito bem, bem interessante. Agora a gente vai ver aqui acerca do mito da criação. Esses deuses aí, pessoal, eles representam a religião egípcia. Tá bom? Toda a arte egípcia, ela é voltada à religião e aos monumentos. Então, agora a gente vai falar sobre o mito da criação. Quais são as principais características dessa cultura, dessa religião? A separação de Deus e irmão marca a origem do mundo dos humanos. Vamos aí. Os primeiros filhos de Ra foram Shu, que é o deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade. Como é comum nessa mitologia, os irmãos formaram um casal e tiveram como filhos Geb, que é o deus da terra, e Nut, que é a deusa dos céus. Ao nascer, os netos de Ra se juntaram num abraço, formando o outro casal. Ra não gostou muito dessa história e ordenou a Shu que ele separasse os filhos. Este empurrou Nut para cima e pressionou Geb para baixo. Enquanto Nut se tornava o céu que cobre o mundo, Nub virou a terra em que vivemos. E Shu permaneceu entre os filhos, representando o ar que as pessoas respiram. E aí temos a crença do julgamento final, né, que é o inferno para os egípcios era ser devorado por um deus após a morte. Então, eles acreditavam que o inferno para eles era serem comidos, devorados por um deus após o período de vida, após a sua morte aqui na Terra. Aqui a gente tem uma representação
Anubis, coração do morto. Depois, Osíris, passava por Osíris. Terceiro, era devorado por Aminut. Então, eles tinham essa crença de que esse era o inferno para eles, era ser devorado por um deus. Temos aí, primeiro, toda pessoa ao morrer era recebida pelo deus Anubis. Ele tinha a missão de pesar o coração dos mortos em uma balança, uma espécie de avaliação de como a pessoa havia se comportado em vida. Então, como vocês estão vendo aqui, ele meio que pesava o coração das pessoas para saber o seu nível de bondade, se ela foi uma boa pessoa, se ela fez coisas boas, enfim. Baseado nessa balança, nesse peso aí, eles decretavam a condenação ou não. Segundo, após ter o coração pesado, o morto era encaminhado para um julgamento final perante Osíris, que nesse caso aqui, que questionava sobre diversas passagens da vida. Nessa conversa, Osíris podia até aliviar a barra de quem tivesse o coração reprovado na balança. Então, Osíris, nesse momento aqui, ele faz como se fosse um alívio, né? Ele passa a mão na cabeça. E terceiro, os aprovados viveriam para sempre em um paraíso similar à Terra, na companhia dos deuses. Os reprovados eram devorados por Aminut, deusa representada pelos 3 animais mais temidos no Egito. Ela tinha a cabeça de crocodilo e corpo com partes de leão e de hipopótamo. Então, os reprovados seriam devorados aí pela deusa egípcia Aminut, que é uma junção de vários outros animais. Beleza? Bom, pessoal, então, essa era a mitologia egípcia. É isso que eles criam, tá? Basicamente, eles acreditavam que eles teriam vida eterna e que viveriam junto aos deuses naquele período após a sua morte, tá? Essa é a crença dos egípcios, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. A gente finaliza por aqui a nossa aula sobre a mitologia egípcia. Na próxima aula, a gente vai iniciar já outro assunto, outro conteúdo, tá bom? Nossa próxima aula de arte, vamos falar sobre um outro movimento artístico, utilizando o nosso livro. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula de artes ela foi bem compatível com a nossa aula de gêneros textuais, onde nós estudamos a mitologia, onde nós estudamos acerca dos mitos, das lendas, e como elas são importantes para o nosso cotidiano, nossa sociedade, especialmente no quesito artístico e no quesito linguístico. No quesito artístico, porque a gente entende a arte por trás dessa religião, porque toda a arte egípcia ela era baseada na religião. Tá? Tudo que eles faziam, as pirâmides, os sarcófagos, as pinturas, tudo era baseado na religião. E também na área linguística a gente entendeu o gênero textual mitologia, que é caracterizado como uma história, um texto que apresenta deuses regionais, né, que visam a explicação de um fenômeno natural, tá bom? Como a gente pode ver aí a criação do mundo, a criação do sol e etc. Beleza? Então a gente fica por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no ClassApp, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se atentem aos informativos que nós demos lá. Qualquer dúvida, estou à disposição lá, podem me consultar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Próxima aula iniciaremos um outro assunto, tá bom? Tenham uma ótima semana, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula de arte, que será semana que vem. Tchau, pessoal, e até a próxima.